Olá! A gente costuma pensar na Constituição como uma coisa super complicada, né? Um documento gigante, feito só para advogados e políticos. Mas, na verdade, ela é tipo o manual de instruções do Brasil. É o guia que define as regras do jogo para todo mundo. Vamos desvendar juntos como ela funciona? O que é que faz o Brasil ser o Brasil? Quais são aqueles princípios, aqueles objetivos e direitos que formam a nossa sociedade? A resposta para tudo isso está num único lugar. E é exatamente esse documento que a gente vai explorar agora. Para a gente organizar as ideias, aqui está o nosso roteiro. Vamos começar com o projeto do Brasil, depois mergulhar nos direitos fundamentais e sociais, falar de cidadania e política e fechar com as regras de como o Estado deve funcionar. Vamos começar pela base de tudo. Pensa nos primeiros artigos da Constituição como se fossem a planta baixa de uma casa. Eles mostram a estrutura, a identidade e o grande propósito da República Brasileira. E quais são os pilares que sustentam o Brasil? O artigo 1º já nos dá 5. Soberania, ou seja, o país é independente. Cidadania, que é o nosso direito de participar da vida pública. A dignidade da pessoa humana, que é o valor mais importante. O equilíbrio entre o trabalho e a livre iniciativa. E, por fim, o pluralismo político, que garante a diversidade de ideias. Tá, mas para onde o Brasil quer ir? O artigo 3º define metas bem claras. E não são só palavras bonitas, viu? Funcionam como uma bússola para as políticas públicas. Construir uma sociedade mais justa, fazer a nação crescer, combater a pobreza e promover o bem de todo mundo sem nenhum tipo de discriminação. E fora daqui, no cenário mundial, o Brasil também tem um norte. O artigo 4º define como o país deve se portar. E olha que interessante, a defesa dos direitos humanos, resolver conflitos de forma pacífica e não se meter nos assuntos dos outros são os pontos centrais da nossa política externa. Certo. Agora vamos sair da estrutura do país para algo bem mais pessoal, a nossa caixa de ferramentas de direitos. Essa parte da Constituição é sobre as garantias que protegem cada pessoa que está em território brasileiro. O artigo 5º já começa com uma das frases mais fortes de todo o texto. É aqui que se estabelece o princípio da igualdade. Não importa quem a pessoa seja, de onde veio, no que acredita, a lei tem que valer da mesma forma para todos. É daqui que partem todos os outros direitos. Mas olha, é super importante entender que os direitos não são um cheque em branco. A própria Constituição define alguns limites. Por exemplo, a liberdade de reunião. Todo mundo pode se juntar pacificamente, fazer uma manifestação sem precisar de autorização. Só que tem uma condição. É preciso avisar antes para garantir a ordem e também para não atrapalhar outro evento que já estivesse agendado. E a nossa vida particular? A Constituição é bem direta sobre isso. A nossa casa é o nosso asilo inviolável. Ou seja, ninguém pode entrar sem permissão. As exceções são bem claras: flagrante, desastre ou com uma ordem judicial. E mesmo assim, só durante o dia. A mesma proteção vale para as nossas cartas, nossos e-mails, nossas conversas. Agora, quando o assunto é justiça, a Constituição cria um verdadeiro escudo para o cidadão. Ela garante que ninguém seja considerado culpado até o fim do processo, que todo mundo tenha direito a uma defesa completa, e ela proíbe penas cruéis, como a de morte. São proteções essenciais contra qualquer abuso de poder, sabe? Muitas delas são uma resposta direta a períodos em que essas liberdades não existiram. Beleza, vamos avançar agora para os direitos que moldam o nosso dia a dia. A Constituição não fala só de liberdades individuais, ela também fala das condições materiais para se ter uma vida digna, como trabalho, saúde e educação. O artigo 6º traz uma lista de direitos sociais que o Estado tem o dever de promover. É uma lista bem ambiciosa que funciona como um compromisso nacional para garantir que todo mundo tenha acesso ao básico para viver bem. Da saúde à moradia, da educação à segurança. A Constituição também mexe diretamente no bolso e no bem-estar de quem trabalha. O artigo 7º detalha direitos bem concretos, como o 13º salário, as férias remuneradas com aquele bônus de 1/3, a licença maternidade e o pagamento de horas extras. São conquistas importantíssimas que definem as regras do jogo no mercado de trabalho. Já entendemos o básico da vida social e do trabalho. Agora, vamos ver como a Constituição define quem pode participar das decisões do país e como essa participação acontece na prática. Afinal, quem é brasileiro? O artigo 12 explica direitinho. Existe o brasileiro nato, quem nasce aqui ou é filho de brasileiros em certas condições, e o naturalizado, que é um estrangeiro que cumpre os requisitos da lei para se tornar cidadão. A regra geral é que não pode haver diferença entre eles, com pouquíssimas exceções para cargos muito altos do governo.
E para quem quer se candidatar a um cargo político, a Constituição estabelece uma espécie de escadinha de idade. Começa com 18 anos para ser vereador ou vereadora e vai subindo até os 35 anos para os cargos mais altos da República, como a presidência e o Senado. Chegando na nossa última parte, vamos ver como a Constituição coloca regras para quem está no poder. Ela define os princípios que têm que guiar a administração pública e como a segurança de todo mundo deve ser organizada. O artigo 37 resume os princípios da administração pública numa sigla fácil de lembrar. LIMP. Todo e qualquer ato do governo precisa seguir a lei, ser impessoal, moral, público e, claro, eficiente. É basicamente o código de conduta do serviço público. E a segurança? O artigo 144 organiza as forças policiais para cada uma ter sua função, sem uma atropelar a outra. A Polícia Federal cuida de assuntos de interesse nacional. A Polícia Civil é a que investiga os crimes comuns dentro dos estados. E a Polícia Militar é aquela que a gente vê na rua, fazendo patrulhamento para manter a ordem. Então, no fim das contas, a grande lição é esta. A Constituição não é só um livro de leis esquecido na estante. Ela é uma ferramenta prática, um escudo que protege os nossos direitos e uma bússola que aponta o caminho que o Brasil se comprometeu a seguir. Conhecer essas regras do jogo é o primeiro passo. A grande questão que fica é: como cada um de nós, no dia a dia, pode ajudar a transformar as palavras desse manual em realidade, construindo de verdade a sociedade que a Constituição projeta?